Aprendizagem à distância, avanços, estagnações e retrocessos no Brasil. Esse é o tema central desse nosso diálogo, para trazer alguns fatos relevantes sobre a aprendizagem à distância, também chamada como educação à distância, em cenários tão turbulentos como acontece no nosso país. Na realidade, a educação à distância sempre foi importante e temos que destacar que, em muitos momentos, por falta de uma política pública, por falta de excesso de legislação, tivemos aí alguns tropelos, estamos tendo alguns tropelos que trazem resultado negativo, ou pelo menos perplexidade no campo das instituições de educação básica superior. Mas nós precisamos destacar que, na realidade, há mais de 100 anos, excelentes programas foram criados no Brasil, mesmo com forte contribuição para que se democratizasse a educação de qualidade, atendendo principalmente a cidadãos fora dos grandes centros, dos centros mais favorecidos. Há registros históricos que colocavam o nosso país entre os principais no campo da educação à distância até os anos 70 do século passado. A partir dessa época, outras nações avançaram e o Brasil estagnou. Então tivemos aí uma perda do ranking internacional pela não continuidade de programas que eram programas bem realizados até aquela época. Somente no final do milênio é que as ações positivas voltaram a acontecer e o crescimento passou a despontar, voltando a permitir prosperidade e desenvolvimento. As pesquisas realizadas por diversas fontes mostram que, pouco antes de 1900, já haviam anúncios nos jornais de circulação no Rio de Janeiro, oferecendo profissionalização por correspondência. Na realidade, naquela época só era possível a correspondência formal, porque não tínhamos outros meios de tecnologia. Não obstante essas ações isoladas, foram importantes a consolidação no início da República, o marco referencial, a instalação em 1904 da primeira escola específica de programa de formação profissional à distância. Os cursos oferecidos eram voltados para pessoas que pretendiam estar empregadas, especialmente no comércio e no setor de serviços. No decorrer dos anos, em decorrência de desenvolvimento de tecnologias, vieram outras formas de aprendizagem e uma evolução significativa de usuários, até chegarmos aos dias atuais, onde uma parcela considerável da população estudantil está matriculada nos cursos superiores, que oferecem seus cursos de graduação e pós-graduação lato sensu à distância. Um fator que contribuiu significativamente para o crescimento em todas as épocas foi a liberdade das instituições de definirem seus projetos pedagógicos, como, por sinal, a LDB, que é a Diretriz Básica da Educação, permite. Então, a liberdade é fundamental para todo o processo de qualidade. Uma outra razão também de garantir o funcionamento das entidades mantidas pela livre iniciativa, que permite o pluralismo de concepções e um custo significativamente menor do que o do poder público, investe na manutenção das instituições superiores estatais. No entanto, esse crescimento sempre trouxe fatores de resistência e dirigentes e alguns servidores lotados no Ministério da Educação. Os pretextos são diversos, e para restringir o crescimento passaram a editar sucessivas normas que afrontam a liberdade para as universidades, centros universitários e faculdades de adotarem a educação à distância. Um dos grandes erros fundamentais é mencionar que a educação à distância é uma modalidade de educação, o que não é, pois as modalidades são definidas na Lei de Diretriz de Base e não prevê a educação à distância como modalidade. Trata-se, portanto, de uma metodologia e assim tratada em todas as partes do mundo. Não se pode legislar sobre uma metodologia, eis que afronta a liberdade de aprender e ensinar prevista na Constituição Federal Brasileira. Nenhuma lei no Brasil fala que a educação à distância é a modalidade. Os textos infralegais, como decretos, portaria e outras normas, eles se classificam como modalidade.
Nos últimos anos, em função da expansão do número de matrículas nas instituições de ensino superior mantidas pela livre iniciativa e da estagnação do número de ofertas do ensino público, fizeram com que a proporção chegasse, nesse momento, a termos 90% para os alunos matriculados em escolas privadas, escolas superiores privadas, e apenas 10% para os governamentais. O Executivo resolveu, então, diante dessa mudança de números e percentuais, criar regras para dificultar a manutenção do estado da arte que encontramos hoje. Primeiro, trazendo restrições a novos cursos, e depois, sob argumento de estabelecer novos referenciais de qualidade, elabora a minuta de normas com previsões de proibições de alguns cursos, exigências de grande percentual de momentos presenciais, delimitação de quantidade de alunos, etc. Um dos fatores que é preciso reconhecer é que o conceito de presença mudaram em todos os setores. Hoje, há decisões judiciais, em todos os níveis do judiciário, que dispensam a presença física das partes. A telemedicina já é uma realidade. Cirurgias e tratamentos complexos são feitos com o uso de tecnologias sem exigir o comparecimento dos principais profissionais de saúde às salas de operação. As visitas em loco feitas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira passaram a ser virtuais. Milhares de credenciamentos, recredenciamentos de instituições, inclusive para educação à distância, autorizações, reconhecimentos, renovações de reconhecimento de curso, são feitos com sucesso e plenamente aceitos pelos demais órgãos do MEC, como meio virtual. Por que exigir o comparecimento dos alunos para avaliações e transmissões de algumas partes dos conteúdos didáticos? Não há lógica para esse absurdo posicionamento. Outro argumento usado por alguns dirigentes do MEC é que os cursos com baixa qualidade na educação à distância existem. Isso pode ocorrer também nos presenciais. A legislação dá poderes para que sejam aplicadas penalidades nas instituições com resultados suficientes, podendo chegar até o descredenciamento, que significa o término de funcionamento. O poder público tem poderes para usar os dispositivos legais que existem, não precisando mudar normas para uma metodologia. Adotar as propostas anunciadas pelo MEC nesse momento vai trazer um grande impacto na vida de milhões de estudantes que terão que interromper seus cursos. Mais da metade das cidades brasileiras não possui instituição de ensino superior instalada, e a única forma de fazer seus cursos é através de educação à distância. O sistema de aprendizagem à distância é fundamental nessas cidades. Graças à EAD, foram poupadas muitas vidas, evitando mortes decorrentes dos frequentes acidentes nas estradas brasileiras. Se vê muito acidente, muito morte, lamentavelmente, em função de alunos que são transportados em ônibus, que acabam falecendo, e outros veículos falecendo porque tiveram que ir fisicamente a uma determinada instituição. Jovens e adultos que completam o ensino médio não irão mais ingressar na educação superior, caso prevaleçam essas aberrações pensadas por alguns poucos detentores do poder. A popularidade do governo federal, que já não é satisfatória, cairá sensivelmente, com reflexos diretos nos parlamentares vinculados aos partidos políticos da base aliada. É uma outra realidade, no momento que existir proibições por parte do MEC de funcionamento de determinadas instituições em muitas cidades, mas vão ter uma popularidade mais baixa ainda do governo federal. O número imprevisto de ações judiciais serão, com certeza, impetrados para garantir a continuidade de atividade nas cidades atingidas. Nenhum juiz terá coragem e a insensatez de negar uma tutela antecipada aos prejudicados para determinar o cumprimento de um decreto ou de uma portaria com prejuízo à população local. Aliás, a Carta Magna afirma que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de cumprir alguma coisa a não ser intenção de lei. Então não é por decreto que se resolve os assuntos que estão sendo pensados.
Batalhas judiciais vão se alongar por muito tempo e trazer incertezas para os que precisam estudar e alcançar os necessários diploma universitário. O mais correto é o governo ver os bons exemplos que existem na legislação de outros países e que são referências na educação por não distinguir alunos presenciais e alunos à distância. Estudante é estudante. Instituição de ensino superior é instituição de ensino superior em qualquer lugar do mundo. E as formas de aprendizagem são definidas pelos projetos pedagógicos. Apenas para subsidiar, destacar alguns sistemas existentes no mundo. Na França, as universidades e as instituições de ensino superior têm uma grande liberdade na definição de seus próprios métodos de ensino, inclusive quanto à forma de oferecer a educação à distância. A qualidade da educação à distância é um fator crucial para instituições, sendo incentivada a oferecer cursos online de alta qualidade com recursos pedagógicos adequados e interação entre os professores e alunos. O governo francês oferece apoio à educação online, incentivando o desenvolvimento de plataformas e recursos para aprendizagem à distância, bem como o desenvolvimento de programas de formação de professores através de EAD. Já na Espanha, a regulamentação da educação à distância, como muitos outros países, evoluiu ao longo do tempo, com foco crescente na qualidade e no reconhecimento dos programas online. As universidades espanholas têm autonomia para regular e o acesso aos seus próprios atos, seus próprios cursos, e definir as taxas acadêmicas, ou seja, os valores para as instituições privadas, que também se aplica à educação à distância. Já na Alemanha, a regulamentação da educação à distância é descentralizada, com cada um dos estados tendo autonomia para definir suas próprias regras. A regulamentação visa garantir a qualidade do ensino, a igualdade de oportunidades para todos e a inclusão social, através de oferta de cursos à distância em momentos em diversos níveis de escolaridade em diferentes formatos. Já no Canadá, a regulamentação é feita pelas próprias universidades, individualmente, e não há uma legislação específica a nível federal. Cada instituição decide como estruturar e aprovar seus cursos de educação à distância, geralmente pelos comitês executivos, conselhos superiores e diretores das faculdades. As universidades canadenses têm autonomia para determinar como funcionará a educação à distância e não há uma legislação central. A falta de regulamentação específica permite que as universidades adaptem a educação à distância às suas necessidades e objetivos. Nos Estados Unidos da América, a regulamentação da educação e da distância depende de cada estado e de cada instituição. Há uma descentralização nos Estados Unidos, não há uma legislação nacional. Não existe uma regulamentação federal única que governe a educação à distância. E o que significa que cada estado tem até mesmo as suas agências de credenciamento, podem ter seus próprios requisitos normais. As instituições de ensino à distância podem ser credenciadas por agências de credenciamento regional ou nacional. Essas agências estabelecem padrões de qualidade para instituições e programas. Em todos esses países e dezenas de outros, o ensino à distância é considerado legítimo em todos os níveis educacionais, com maior consolidação no ensino superior, embora também presente em graus variados no ensino básico. Isso é possível graças à existência de uma tradição baseada em evidências, longos anos de experiência, marcos regulatórios formais, agências de supervisão e uma clara exigência de que a educação à distância mantenha equivalência de resultados e de aprendizagem, apoio aos estudantes, integridade acadêmica e relação ensino presencial. Em todos os países analisados, é possível obter um diploma universitário completo exclusivamente por meio da educação à distância, sem necessidade de momentos de presença física. Universidades como a Open University, na Inglaterra, a Tabasco University, no Canadá, outras instituições, inclusive nos Estados Unidos, e
na Austrália, oferecem graduações e pós-graduações inteiras de educação à distância. Reconhecer a validade da educação à distância não significa ausência de controle. Ao contrário, cada país estabelece regulamentação que visa assegurar qualidade e transparência, mas não mais impede a emissão de diplomas de cursos realizados à distância. No mesmo tempo, coexistem inúmeras iniciativas sem regulamentação, como são os cursos do MIT, Instituto de Tecnologia do Massachusetts, e que nem por isso perdem suas audiências e seus prestígios. Focamos nessa revisão em alguns países com diferentes formas de organização política e com tradição em educação à distância, bem mais estabelecidas. Poderíamos citar outros países que são referências de educação, inclusive através de metodologia da educação à distância. Contudo, é possível que se veja a predominância de dar liberdade para as IES definirem seus projetos conforme regras internas. E por que não fazer isso mesmo no Brasil? Editar normas com regras nacionais num país continental como o nosso representa um grande equívoco. Devemos evitar novos erros, eis que as correções exigem um grande esforço, mobilização de todos os setores envolvidos e aumenta o atraso da superação da enorme dívida social acumulada ao longo dos anos no campo da educação.